Olá, meus caros estudantes. Então, como combinado, vamos para uma aula de problemas resolvidos de atrito. Eu escolhi aqui um problema, é importante destacar que ele é um problema bem básico. Nós vamos trabalhar apenas as premissas do atrito com uma matemática mais simplista, para que nós possamos fixar o que foi visto de conteúdo na última aula. Então, nesse problema, nós temos aquele modelo clássico de um bloquinho sobre uma superfície plana. Este bloco e essa superfície, não foi dito aqui quais são os materiais deles, mas foi dado o valor da massa e o valor do coeficiente de atrito estático. Então, o problema considera este bloco, inicialmente em repouso estático, né, com a massa de 2 kg, e o coeficiente de atrito entre as superfícies, o coeficiente de atrito estático, é 0,4. Então, o problema, ele traz alguns questionamentos. Vamos começar pelos primeiros aqui, determinados na letra A. Aplicando uma força para este modelo, uma força de 5 newtons, a pergunta é, o bloco se move? Sim ou não, e justifique se ele vai se mover ou não. E justificar o porquê. Qual o valor da força de atrito? Para a gente poder resolver o problema, primeiro vamos coletar alguns dados. Lembrando que a massa vale 2 kg. O coeficiente de atrito estático é 0,4. Isso aí tudo foi dado no problema. A força que nós estamos supostamente aplicando, a força motriz, que seria este F aqui, ó, ela tem um valor de 5 newtons. Aí vem as perguntas, né? Ele se move, sim ou não? Se aplicar essa força de 5 newtons aqui, esse bloco vai se deslocar? E se vai se deslocar, sim ou não, justifique. Por que ele desloca ou por que ele não desloca? E por fim, vamos encontrar o valor da força de atrito. Para a solução, vamos relembrar aqui um conceito básico das propriedades do atrito, que é a força de atrito máxima. Essa é aquela máxima força em que a superfície imprime ao bloco o atrito entre elas, para que o bloco consiga se movimentar. Então, para a gente poder fazer esse bloco se deslocar, teremos que aplicar uma força F que seja maior do que a força de atrito máxima, já que essa força de atrito máxima ela é a máxima força que a superfície imprime ao bloco antes de ele conseguir se desprender dessa estática de movimento. E o cálculo da força de atrito máxima você pode fazer multiplicando o coeficiente de atrito estático vezes a força normal. Aqui vale lembrar que a força normal ela é numericamente igual à força gravitacional, que é igual à massa vezes a gravidade. Então perceba que as forças que estão atuantes no bloco aqui, que são 4, 2 delas se anulam, porque a força gravitacional que aponta para baixo, ela é numericamente igual à força normal que aponta para cima. Essa aqui, por sua vez, ela surge porque há um contato entre o bloco e a superfície. Então, se há contato entre o bloco e a superfície, vai existir a força normal. E a força gravitacional existe em todo objeto que tenha massa. Então, nesta componente aqui, no sentido vertical, nós não teremos forças resultantes atuando, porque essas duas elas se anulam. Então, as forças que estão atuando no bloco estão apenas na horizontal. A força F, que nós determinamos aqui que seria 5 newtons, puxa o bloco no sentido positivo do eixo X. Consequentemente, a força de atrito ela vai surgir devido ao contato entre o bloco e a superfície. Entretanto, a força de atrito ela tem sentido oposto à força motriz, que move ou tenta mover o bloco. Então, neste sentido, já que nós vamos trabalhar força normal com massa vezes gravidade, que é a sua equação por determinação, vamos necessitar determinar, ou melhor, adotar um valor para G.
e aqui nós adotamos 9,8 metros por segundo ao quadrado, que é um valor da gravidade médio em todo o globo terrestre. Partindo então para a nossa solução, antes de fazer qualquer análise, eu preciso calcular qual é a força de atrito máxima. Substituindo então os valores na equação da força de atrito máxima, que é μ vezes a força normal, e a força normal é massa vezes gravidade. Então fica μ estático vezes a massa vezes a gravidade. Consequentemente, os valores são 0,4, que é do μ estático, está aqui nos nossos dados. A massa, 2 kg, está aqui também já destacado. E a gravidade, que nós convencionamos aqui como uma aproximação para 9,8 metros por segundo ao quadrado. Então, perceba, fazendo essa continha rapidinha na sua calculadora, você vai perceber que a força de atrito máxima é de 7,84 newtons. Ora, então a pergunta é, o bloco se move? Não se move. Por que não se move? Porque eu apliquei uma força de 5 newtons na tentativa de deslocar ele. E essa força ela é inferior à força de atrito máxima, que é de 7,84 newtons. Ou seja, a força de atrito máxima é maior do que F. Então, o bloco não se move. E quanto é a força de atrito, então? É 7,84? Não, não é 7,84. A força de atrito estática é igual à força aplicada, 5 newtons. Ou seja, eu só vou ter uma força de atrito aqui, que difere daquela que foi aplicada, quando o valor aplicado ultrapassar os 7,84 newtons. Na letra B, o problema pede, simulando agora uma força de 9 newtons, se o bloco se move ou não, e justifique. Bom, neste caso, vamos relembrar nossos dados. Massa de 2 kg, o coeficiente de atrito estático é 0,4, e agora a força é de 9 newtons. Veja que na letra A nós determinamos aqui para esta força 5 newtons. E nós vimos que 5 newtons ele não se move porque a força de atrito máxima é superior a 5 newtons. Agora nós estamos falando de uma força de 9 newtons. Sendo assim, vamos para a solução. Lembrando que a força de atrito máxima é 7,84. E a força que nós estamos propondo agora é de 9 newtons. Ou seja, ele se move. Por quê? Porque a força que eu estou aplicando aqui, a força motriz, é 9. Maior do que 7,84, que é a força de atrito máxima. Na letra C, estamos considerando agora a aplicação de uma força de 10 newtons no eixo positivo do deslocamento. Esse F aqui agora com 10 newtons, o bloco se move com aceleração de 3,04 metros por segundo ao quadrado. Então, qual o valor do coeficiente de atrito entre as superfícies? Bom, primeiro vamos coletar os dados para poder resolver o problema. Primeiro, lembramos que a massa é de 2 kg e que a força aplicada agora foi de 10 newtons. E com isso, o bloco se move com aceleração de 3,04 metros por segundo ao quadrado. Já adotamos aqui a aproximação para a gravidade como 9,8 metros por segundo ao quadrado. E a pergunta é, qual é o coeficiente de atrito cinético? Bom, para a solução, nós vamos partir primeiro da segunda lei de Newton, onde força resultante é igual massa vezes aceleração. Vamos avaliar quais são as forças que estão atuando aqui no bloco. Primeiro vamos falar aqui do eixo vertical. Nós temos duas forças no eixo vertical. Como o corpo é dotado de massa, consequentemente temos a força gravitacional apontada para baixo. E este corpo, estando em contato com a superfície, este contato gera uma força que nós chamamos de força normal. Mas as duas, numericamente, são iguais. Então, elas se anulam. O que significa dizer que na vertical nós não temos força resultante. A força resultante na vertical é nula. Nos resta as forças na horizontal. Temos a força motriz, que puxa o bloco para frente, com uma aceleração de 3,04 metros por segundo ao quadrado. E devido ao contato entre as superfícies,
gera-se a força de atrito, que surge no sentido contrário ao movimento. Então, essas são as duas forças. Como elas estão com 180 graus em relação a outra, o que nós vamos ter aqui é uma soma desses dois vetores. Como o ângulo entre eles é de 180 graus, nós vamos ter o valor das duas subtraído. Então, a soma se torna uma subtração. E isso aqui igual a massa vezes aceleração. Agora, quem é a força de atrito? A força de atrito é o coeficiente de atrito cinético, que aqui ele está em movimento, vezes a força normal. Então, eu substituí aqui no lugar de Φ, μ vezes Fn. O F permanece onde está e aqui a massa vezes a aceleração também continua. Abrindo um pouquinho mais a equação, no lugar da força normal, vamos colocar agora a sua equação, que é massa vezes gravidade, já que a força normal e a força gravitacional numericamente são iguais. Força normal e força gravitacional é massa vezes gravidade. Então, nós abrimos aqui um pouquinho mais a expressão. E agora, como eu estou procurando o coeficiente de atrito cinético, eu vou isolar ele, fazendo uma pequena operaçãozinha matemática, passando o F por lá de cá, e ele está aqui somando, passa para cá subtraindo, e nós vamos ter esses dois termos negativos, tanto μ quanto... Sendo assim, eu multiplico por menos 1 para que os dois fiquem positivos. Então, agora aqui eles estão positivos. Mas o MA, como multipliquei por menos 1, ele ficou negativo. E a massa vezes a gravidade que está multiplicando, quando eu passo para cá, eu passo ela dividindo. Então, nós temos aqui essa conformação para poder encontrar o valor do coeficiente de atrito cinético. E aí agora é só a gente substituir os nossos resultados que foram dados para essas grandezas. A força, 10 newtons, como está aqui, ó. A massa, 2 kg, no lugar de massa, 2 kg. A aceleração foi dita que é 3,04 metros por segundo ao quadrado. No denominador, massa 2 e gravidade 9,8. Fazendo essa continha aí, você vai chegar ao resultado de 0,2. Esse aí é o coeficiente de atrito cinético. Nesse problema não foi dito qual é o tipo de material do bloco da superfície, mas pelos coeficientes de atrito 0,4 e 0,2, nós estamos trabalhando aqui com madeira. É madeira tanto o bloco quanto a superfície. Bom, por último, é pedido aqui qual o valor da força de atrito cinética. Então, vamos dar uma relembrada nos dados. Massa do bloco 2 kg. E agora nós acabamos de calcular o coeficiente de atrito cinético, que é 0,2. E a gravidade nós já delimitamos, que é a aproximação para 9,8 metros por segundo ao quadrado. Qual seria a força de atrito cinética, então? A expressão para a força de atrito cinética é o μ cinético vezes a força normal, que aqui já está substituído por massa vezes gravidade. Substituindo os valores, é uma contazinha bem rápida e direta. 0,2 é o μ cinético, que nós encontramos na letra anterior. 2 é a massa e 9,8 é a gravidade. Bom, eis aí, essa é a nossa força de atrito cinético, 3,92 newtons. Agora eu gostaria de fazer um comentário que não está no problema, mas acho que é relevante a gente fazer uma pequena discussão. Perceba que a força de atrito cinética ela é menor do que a força de atrito máxima. Então, algumas pessoas podem se perguntar, como é um questionamento muito comum nas aulas, por que a força de atrito cinética ela é menor do que a força de atrito máxima? Porque, no princípio, nós vimos que para que o bloco saia da inércia da estática, para que ele saia do repouso, nós precisamos aplicar uma força que seja maior do que 7,8. Mas aqui essa força é inclusive menor do que 7,8 e ele está em deslocamento. Essa é uma propriedade que o atrito tem, que eu vou tentar dar uma demonstraçãozinha básica aqui neste gráfico. Percebam que no eixo Y nós temos o módulo da força de atrito e no eixo X é o tempo. Então, a força de atrito antes do desprendimento, ou seja, antes dele sair do repouso, ela vai sempre aumentando conforme for exigindo a necessidade dele se movimentar. Quanto mais força eu vou colocando, mais a força de atrito vai respondendo numa intensidade igual.
até chegar ao valor máximo, que é o que nós chamamos de força de atrito máxima. Então, esse bloco, com 1 newton ele não se movimenta, com 2 não se movimenta, com 5 não se movimenta, com 7 não se movimenta, com 7,84, que é a força de atrito máxima, ele está no limiar de se movimentar. Qualquer variação acima disso aí, ele se desprende. No momento de desprendimento, o valor da força de atrito para mantê-lo em movimento, que é a força de atrito cinética, ela não precisa mais ser aquela máxima. Há uma queda até um certo valor e depois ela fica praticamente constante. No nosso caso aqui, aproximadamente 3,92. Por que isso acontece? Porque durante o repouso, a rugosidade ela tem pontos mais comuns entre as superfícies de pico, eu vou dizer assim. Imaginemos a rugosidade como picos e vales. Então, os picos que estão de cabeça para cima com os picos que estão de cabeça para baixo, eles se soldam a frio. E aí tem uma quantidade de pontos que, quando ele está em movimento, essa quantidade ela é diferente e variável, porque existem algumas partes dos picos da rugosidade do bloco que vão se encaixar nos vales da rugosidade da superfície, quando ele está se movimentando. Então, diminui a probabilidade de contato entre eles. Esses contatos eles continuam existindo, mas agora eles ficam menos tempo em contato, porque o corpo já saiu da inércia do repouso. Já há uma aceleração e ele já está em deslocamento. Então, a força de atrito em deslocamento ela é menor do que a força de atrito máxima dele para poder se deslocar. Bom, em síntese, essa é a resposta da letra D. E aqui a gente encerra o problema proposto. Aqui eu gostaria de deixar para vocês uma sugestão de exercício que é semelhante ao que nós resolvemos agora. Entretanto, eu mudei aqui apenas o material do modelo. Como eu disse lá anteriormente, o material do exercício 1 era madeira. Aqui nós colocamos o mesmo modelo, as mesmas perguntas, mas o material aqui é aço a seco. Tanto o bloco quanto a superfície são feitas de aço. E aí também mudei alguns valores das forças que serão aplicadas. Consequentemente, a aceleração também vai ser diferente. Mas a resolução segue aquele mesmo padrão, e aí eu sugiro que você tente fazer o problema e, ao fim, eu deixei aqui um gabarito para você se situar se você conseguiu resolver as perguntas da maneira correta. Se não alcançar esses resultados que estão aqui no gabarito, sugiro que você volte, dê uma revisada no conteúdo, reveja o primeiro problema que a gente resolveu, para poder entender onde foi sua falha, para que você possa seguir no conteúdo. Bom, eu gostaria de destacar também que esse modelo que a gente escolheu aqui, no primeiro problema e no segundo problema, relembrar, né, mais uma vez, de que é um problema simples, tá? É um problema inicial, para que você possa fixar o conteúdo teórico que nós vimos nas primeiras aulas. Bom, pessoal, isso aqui, por hora é só. Eu espero que a aula tenha ajudado, tá? E a gente se encontra na próxima.